Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de melhoramento genético de plantas. E aí, sentiram saudade de nossas aulinhas? Porque agora a gente fica só com melhoramento, né? Agora a parte de fitotecnia, a professora Simone vai conduzir sozinha. Então agora vocês ficaram com a parte de fitotecnia somente a professora Simone, que é a parte de trigo, né? E agora, desse momento em diante, vocês vão ver somente a parte de melhoramento comigo, que é a parte que nós vamos iniciar hoje, que é a populações alógamas, tá bom? Então nossos vídeos agora serão somente de melhoramento desse ponto em diante, tá? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês ficam à vontade para mandar para mim. É só começar a gravar que a garganta começa a coçar, impressionante, né? E olha que hoje tá um tempinho até bom, né? Aí, ó, domingão, aí, ó, tempinho nublado, chuviscando. O que vocês estão fazendo agora aí? Aposto que nesse momento que eu estou gravando aqui, vocês estão comendo um churrasquinho, estão deitados, estão dormindo, sei lá, está assistindo Netflix, está assistindo, sei lá, Disney Plus, Amazon Prime, ou está assistindo televisão mesmo, sei lá o que vocês estão fazendo aí? Jogando carta. E quem está estudando? Quem está com a família aí? Hein? Não sei, né? Sei lá. Mas e aí, gostaram do visual novo também? Gostou? Aproveitei uma promoçãozinha que estava tendo ali na esquina ali, de banho e tosa, aí deu um tapa no visual aqui. Eu tava muito cabeludo, né? Vocês lembram? Por isso, credo. Nossa senhora, mas é importante ter saúde, né? Importante ter saúde. Eu tô achando que ficou bom o corte aí. Mas é importante, apesar de tudo, apesar da beleza física, que eu tenho muita, né? Vocês estão vendo aí. Mas é importante ter saúde, né? O importante é ter saúde. Tendo saúde é o que importa. Falar em saúde, vocês lembram da última aula, foi até engraçado, né? Eu estava conversando com o Guilherme lá, ele estava falando que eu estava meio ruim, vocês lembram muito bem que eu estava tossindo, mais tossindo em falta de ar, mas era só gripe normal, tá, Guilherme? Aí o Guilherme foi e mandou para mim lá que a namorada dele estava vendo que ela é enfermeira, falou que era sintoma de coronavírus. Mas não era coronavírus não, porque a gente fez exame aqui em casa, a gente fez exame, tá tudo bem, graças a Deus, não era coronavírus não, pode ficar despreocupado aí. Não sei se eu pedi oração para vocês lá aquele dia, não sei se alguém orou aí, me ajudou a curar rápido, beleza? Então valeu quem orou, e quem não orou também agradeça a Deus de qualquer forma. Pessoal, então, como eu já disse aí, brincadeiras à parte, falando besteira demais já, né? Agora vamos começar a falar um pouco sobre populações alógamas, tá bom? Então, desse ponto, daqui para frente, desse ponto em diante, né, nós vamos ver como que nós podemos proceder para realizar o melhoramento de plantas alógamas. Não que não pudéssemos utilizar algum daqueles métodos que já foram anteriormente citados, né? Como, por exemplo, método genealógico. Eu posso usar o método genealógico em plantas alógamas para obter as linhagens, né? Posso. Né? Mas a gente viu que aqueles métodos que nós dissemos até então na disciplina, até esse momento aqui, são mais recomendados para plantas autóctones. Vocês lembram, né? O método população, o método SSD, o método genealógico mesmo, o método teste de geração precoce, o método retrocruzamento, enfim, todos aqueles que a gente viu até agora, né? Que foi o conteúdo referente ao segundo estudo dirigido. Então, esse conteúdo aqui, que será os 3 próximos vídeos, se não me engano, serão referentes ao terceiro estudo dirigido, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar então a falar um pouco sobre populações alógamas. Tem muita coisa aqui que vocês vão ver que nós já comentamos, inclusive na genética, né? Então, quem teve a oportunidade e aprendeu genética, né? Porque essas aulas via internet são boas por um lado, são boas por outro e ruins por outro lado. No meu ponto de vista, as aulas via internet nunca substituirão as aulas presenciais. Na minha opinião, a aula presencial é o que há e não tem que contestar isso. Mas, se podemos dizer que existe um ponto positivo nessas aulas que eu disponibilizo para vocês via YouTube, é que vocês podem ver quantas vezes vocês fizerem, né? Mas para aqueles estudantes que são canelados, que não gostam de estudar, eles vão copiar de outro estudante aí, vai fazer uns resuminhos meia boca. Tem uns resumos que o pessoal me manda aí, que vou ser bem sincero, tá? Vocês acham que eu não leio aqueles lá? Tem uns que são gemas, nossa, tem uns que são... Eu poderia até utilizar algum daqueles resumos que o pessoal manda para mim, para eu fazer minhas aulas, de tão bom que fica. Mas tem uns resuminhos que vou te falar, é sem vergonha, tá? Mas, infelizmente, como eu não posso deixar de dar presença, né, para vocês
resumos mal feitos, né? Que foi uma própria decisão da coordenação de ensino. Eu, apesar de pensar de uma forma contrária, para não contestar o posicionamento da coordenação de ensino, que nos orientou que cada um faz o resumo segundo sua própria capacidade, eu penso um pouco diferente, porque eu penso o seguinte: se um estudante de graduação não consegue fazer um resumo que presta, é porque o cara não está pronto para trabalhar no mercado profissional, não, no mercado de trabalho, não. Né? Um resuminho de uma aula de 20 e poucos minutos, não tem aula que tem mais demorada, né? Mas vamos supor, varia entre 1 hora, 30 minutos a 1 hora, né? Vamos supor assim, porque depende da matéria. Tem matéria que vai um pouquinho mais. Mas as matérias de fitotecnia, as matérias de melhoramento, elas são rápidas, né? São poucos vídeos que vão um pouco mais de além de 1 hora, né? Então, pelo menos que eu estou lembrando rapidamente no canal. Então, se o cara não consegue fazer um resumo que presta, é porque tem uma coisa errada, né? Mas, enfim. Então, preste bastante atenção. A matéria terceiro é estudo dirigido, começa nesse ponto, tá bom, pessoal? Então, serão, se não me engano, 3 aulas aí. Serão essa populações alógomas, se não me engano, é seleção recorrente e endogamia e heterose. Acho que é isso, tem que olhar no cronograma certinho lá. Então, serão esses 3 próximos vídeos, tá? Para o terceiro estudo dirigido. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês, por favor, entrar em contato comigo aí, tá? E não deixa acumular a dúvida, não, ok? Então, vamos lá. Cadê? Hoje eu acho que vou utilizar a minha canetinha para escrever um pouco para vocês aí. Opa, dá um rabisco sem querer ali já, vamos embora. Pessoal, então vamos lá. Lembrando que o nosso livro de referência, obviamente, é o livro de melhoramento de plantas, pessoal, lá de Viçosa, né? Eu estou com a minha versão mais atualizada aqui, que é essa aqui de capa dourada, que eu sempre compro, né, para me manter atualizado, se é alguma coisa nova, leio os artigos, né, para manter vocês atualizados aí. Mas a nossa biblioteca tem a 6ª edição, ou a 5ª, não lembro, que é o de capa azul, tá? Então eu sempre vou atualizando vocês sempre que eu achar necessário, tá bom, pessoal? Então a gente pode ficar despreocupado. Então vamos lá, introdução. A definição que nós podemos dar de populações alógomas é essa, contudo existem várias outras segundo cada autor, tá? Eu não vou ficar falando cada uma delas não, porque é uma perda de tempo, porque aqui está contida as ideias centrais do que seria uma população alógama, ok? Então vamos lá. São definidas como um grupo de indivíduos que constituem um conjunto de genes e são mantidas por meio de fecundação cruzada em um mesmo local e época. Então, olha só, preste bastante atenção na definição. São definidas como um grupo de indivíduos que constituem um conjunto de genes e são mantidas por meio de fecundação cruzada em um mesmo local e época. Então, tem muitas informações interessantes aí. Então, já começa falando que as populações alógomas são estudadas através de indivíduos, de um grupo de indivíduos. E isso é interessante porque nos remete uma ideia lá da genética, que eu não tive a oportunidade de gravar ainda para vocês um vídeo. Esse ano eu não gravei, que não deu tempo, mas no ano que vem com certeza eu gravarei um vídeo falando sobre genética de populações, tá? Esse ano foi tão corrido, tanta coisa nova, tanto papel para assinar, tanta coisa nova para fazer, que infelizmente não deu tempo para abordar com vocês um tema de genética de populações. No entanto, no ano que vem, eu colocarei no canal, porque lá em biotecnologia, algumas coisas de genética de populações serão cobradas de vocês. Então, eu exigirei que vocês vejam esses vídeos, também alguns de genética, para vocês compreenderem biotecnologia, que é no semestre que vem, tá bom? Com vocês. Então, ser um grupo de indivíduos remete à ideia de genética de populações, né? Então, até algumas coisas, apesar de não terem sido citadas com vocês lá na genética, o nosso tempo foi muito corrido, eu vou citar pouca coisa agora nessa aula de hoje, tá bom? Só para vocês não ficarem viajando demais, tá? Mas também não posso aprofundar muito, senão foge muito ao tema, tá? Então, é um grupo de indivíduos, ok? Então, que formam um conjunto de genes. Esses podem ser genes mesmo, né, que é aquele loco responsável pela expressão de uma característica, ou também pode referir aos alelos, tá? Os alelos que constituem aquela população. Porque quanto maior a quantidade de alelo, maior a diversidade genética. E nós vimos isso lá na genética também. Você viu aquele capítulo de alelismo múltiplo? Pois bem, então lá também eu mostro para vocês a importância de você ter vários alelos diferentes para o mesmo gene, para o mesmo loco, e como isso influencia na expressão gênica de uma dada característica, né? Ficou bem claro na aula de alelismo múltiplo lá em genética. Então, pessoal, tem a playlist genética no canal aí, quem tiver com dúvida, é só olhar lá, tá bom? A aula de alelismo múltiplo que a gente acabou de citar aqui, tá? E são mantidas por meio de fecundação cruzada.
no mesmo local e época. Então, é fecundação cruzada, é uma confirmação completamente aleatória, né? Então, o grau de pólen está voando ali, em qual estigma que vai cair? Não sabemos, né? Um exemplo clássico que a gente pode citar, população alógama, é milho. Então, o grão de pólen sai lá do pendão, em qual estigma ele vai cair? Só Deus sabe, né? E tem várias outras plantas alógamas que a gente cansou de falar para vocês aí lá na própria aula de genética, né? Na aula de genética e na aula de melhoramento genético. Se vocês olharem lá na nossa playlist de melhoramento genético, na aula de sistemas reprodutivos de espécies cultivadas, né? Que é a aula número 2, eu acho, da nossa playlist, você vai ver lá que a gente fala da importância do sistema reprodutivo e das diferentes tipos de classificações das plantas segundo o sistema reprodutivo. Planta autógama, planta alógama, plantas intermediárias. Então tá lá, tá? Então é só você olhar na playlist do canal também aí. Eu não posso ficar voltando toda hora nisso. Então, essa fecundação cruzada acontece no mesmo local e época. Então tem que acontecer naquela mesma região, né? E naquele mesmo momento, né? Naquele momento em que se encontra aquela população. Porque com o passar dos anos, vai ocorrer, consequentemente, alterações nesse pool genético, nesse arcabouço genético, né, que cada população possui. Porque a gente sabe que as populações coevoluem, né, com o ambiente, né, na qual estão inseridos. Pois bem, então algumas considerações são importantes para a gente prosseguir no nosso estudo de populações alógamas. Então, como já dissemos, os alelos são considerados as unidades básicas dos estudos genéticos de populações. Lá na genética de mendelismo, né, que a gente viu lá no capítulo 5 de genética, lembrando que o nosso livro de genética, referência ao genética na agropecuária, né, eu sempre deixo isso bem claro, por caso vocês estejam com dúvidas, as nossas referências aí, para facilitar até os estudos de vocês, né, a gente estuda a genética mendeliana através de proporções, proporção genotípica, proporção fenotípica. Por quê? Porque a gente consegue separar muito claro isso em classes fenotípicas, né? Então, não que a gente não consiga separar em classe fenotípica a genética de população também. Nós podemos, dependendo da característica. Se for característica qualitativa, é possível fazer isso. Mas se for uma característica quantitativa, que é a maior parte das características de interesse agronômico, então seria a fusão de genética de populações com genética quantitativa, né? Então a genética quantitativa já tem também um vídeo lá no canal, assim como o mendelismo, né? Na parte de genética, tá bom? Então, o fundamento da genética de populações é estudar a estrutura genética dessas populações através de frequências alélicas e frequências genéticas. Essas frequências genéticas também são conhecidas como frequências genotípicas, tá bom? Beleza. Então, vamos continuando aí. As frequências alélicas e genotípicas determinam as propriedades das populações e, consequentemente, o ganho esperado com a seleção, a sua média e variância genética. É óbvio que se a gente tem uma noção de como está a frequência alélica e genotípica de cada população com o passar das gerações, nós podemos claramente estabelecer qual é o ganho esperado, né? Porque você lembra que qual que era a forma do ganho genético? Ganho de seleção é igual a heredabilidade vezes diferencial de seleção. Lembra que a gente falou isso? Cansou de falar isso lá na genética. Falamos também em melhoramento novamente, na aula de herdabilidade. Vocês se lembram? Está aí no canal aí também. Fica à vontade de voltar quantas vezes vocês quiserem. Eu creio que não vai voltar, né? Mas quem quiser voltar, está lá. Falamos também a importância, a gente sabe a frequência alélica de cada uma, tem como você estimar o ganho em termos de médias de uma população para outra, se é submetida à seleção, por exemplo, né? Tem como estimar a variância genética, né? Porque a variância é a medida de dispersão dos seus dados em relação à média, né? Então a variância genética, né? Qualquer tipo de variância fenotípica, variância genética, variância ambiental, é uma medida da dispersão dos seus dados em relação à média, né? Então, aí você calcula, né? E são os métodos mínimos quadrados. Você faz esses desvios ao quadrado e vai ter a sua soma de quadrado. E mais tarde, o quadrado médio, né? E aí você faz o teste ou não de F, se for o caso. Vocês cansaram de ver isso também lá em genética, viram esse melhoramento e tem certeza que viu estatística também. Outra consideração, numa população alógama existe uma mistura de genótipos, o que leva à formação de heterozigotos. Então, diferentemente do que acontecia nas populações autógamas, que era constituída por um conjunto de plantas em
em homozigose, né? Então, o que acontecia lá nas plantas autógamas? Você tinha uma planta aqui desse lado, a planta número 1, ela era, por exemplo, azão, azão, bezão, bezão. A planta do lado, né, se fosse uma população, né, de plantas autógamas, misturadas, né? Então, uma seria azão, azão, bezão, bezão. A outra seria azão, azão, bezinho, bezinho. Pode ser uma possibilidade, né? A outra pode ser lá, azinho, azinho, bezão, bezão. Então, é uma mistura de plantas, de genótipos, sim, mas eles estavam em homozigose, tá bom? Diferentemente daqui. Aqui, os locos estão, na maior parte deles, em heterozigose. Então, estarão assim, azão, azinho, bezão, bezinho, tá? Outra possibilidade, se existem vários tipos de alelos diferentes, pode estar assim, ó, A1, A2, B1, B2, A1, A3, B1, B3, A1, A5, B2, B3. Então, é uma mistura completa, porque de uma forma geral, as plantas alógamas possuem uma variabilidade genética superior quando comparadas às plantas autógamas, tanto no que diz respeito aos alelos em si, quanto na composição genotípica da estrutura da genética daquela população, tá bom? Então, isso é de uma forma geral, tá bom? Estou falando de uma forma geral. É lógico que existem casos que são peculiares, tá bom? Mas eu não vou falar aqui, porque isso aqui estamos falando de nível de graduação. Depois, quem quiser tirar mais dúvidas comigo, pode mandar mensagem, que eu não me importo em responder. Eu só demoro um pouquinho, porque depende da quantidade de dúvidas, de coisas que tem para responder, tá? Às vezes minha caixa de e-mail por dia chega a quase 100 e-mails por mim. Não estou brincando. Entre 50 e 100 e-mails por dia, né? Dúvida de estudante, coisas do instituto para fazer, então documento para preencher, tá? Nunca preenchi tanto documento quanto essa pandemia. Vou falar a verdade para vocês, eu nunca tive tanto cabelo branco, tanto aqui na barba quanto aqui nesse ano. Mas nesse ano aqui eu envelheci uns 200 anos, né? Se você olhar desde os primeiros vídeos que eu gravei no início, lá em março, até agora, vou te falar, viu? Te falar, né? O tanto de estresse que a gente passa nesse ano aqui. E muitas vezes um estresse desnecessário, tá? Muitas vezes. Mas não vou falar também agora não, para não ficar desviando do assunto. Mas continuando, né? Então, de uma forma geral, podemos dizer que a variabilidade genética em plantas alógamas é superior quando comparada em plantas autógamas, tá bom? E também existem mecanismos que favorecem a alogamia, que nós já falamos isso também lá na aula de sistemas reprodutivos, né? Se não me engano, está na parte de plantas alógamas. Lá pelos 10 minutos, 10 e 20, eu lembro que eu vi recentemente isso no canal lá, no vídeo. Vocês olhem lá, quem tiver com dúvida. Falamos de protogenia, falamos de protandria, falamos de monoicia, falamos de dioicia. Não vou falar aqui de novo, porque a gente já falou lá, então eu imagino que vocês já sabem, tá bom? Então esses são mecanismos que favorecem a alogamia, tá bom, pessoal? E ainda podemos falar várias outras situações, como por exemplo, nas plantas alógamas, de uma forma geral, podemos dizer também que a homozigose, muitas das vezes, né, vamos dizer assim, bem de outra forma, o cruzamento entre indivíduos aparentados, muitas das vezes leva a uma coisa chamada depressão por endogamia, né? E a gente falou isso lá na genética já, em genética quantitativa, a gente já falou sobre isso. E cruzamento entre indivíduos divergentes, muitas das vezes leva, nas plantas alógamas, a heterose, né? Então, nós falamos isso também lá na aula de genética quantitativa, que está no canal, lá na playlist de genética, tá bom? Então, isso é uma característica de plantas alógamas, tá? Então, cruzamento entre indivíduos próximos, né? Então, eles compartilham muitos alelos entre si. Então, existe a possibilidade de alelos recessivos se encontrarem e gerar homozigose. E isso leva a uma coisa chamada depressão por endogamia. E o contrário disso é quando você cruza indivíduos que são divergentes, né, entre si, geneticamente falando, né? E aí formam-se os heterozigotos, e esses heterozigotos manifestam heterose, tá bom? E também já falamos isso tanto em melhoramento quanto em genética quantitativa, tá? Então já está aí no canal, vocês ficam à vontade para ver isso aí também. Então, prosseguindo, pessoal. Bem, nesse capítulo também existe uma coisa interessante, que nós comentamos isso lá em mendelismo. E é o que a gente sempre fala aqui, que o conhecimento é uma espiral cíclica, né? Que você vem um pouquinho, vai, e depois você volta àquele assunto e vai crescendo a espiral, até aumentando cada vez mais o seu conhecimento. Porque lá na aula de mendelismo, nós falamos, né, que
um pouco, de uma forma implícita, sobre o equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Falamos isso também lá na genética quantitativa, se não me falha a memória, né? Tanto em Mendelismo quanto em genética quantitativa. Que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg? Ou, aportuguesando, Hardy-Weinberg, né? Igual muitos professores falam aí aportuguesado. Que são dois pesquisadores diferentes, tá bom? Hardy foi um pesquisador inglês que em 1908 chegou às conclusões mesmas que Weinberg, que é um pesquisador alemão, que em 1909 chegou a esses postulados, tá bom? Que foi estudando em genética de populações. E aí, quais foram as conclusões desses dois autores, tá? Conduzindo seus experimentos em locais diferentes, porém chegaram às mesmas conclusões, né? Que numa população alógama infinitamente grande, as frequências genéticas e alélicas permanecerão constantes, a não ser que haja alteração devido à seleção, acasalamento não ao acaso, migração diferencial de genes ou mutação. Traduz para mim, pelo amor de Deus, Samuel. Traduz isso daí. Então vamos lá. População alógama, já falamos que é população alógama, tá? Infinitamente grande, então tem que ser bem grande. Infinitamente grande é muito, nossa senhora, gigante, enorme. Não é tão grande assim também não, é uma forma expressiva, né? A gente pode falar assim, talvez em torno de 1000 indivíduos, né? Não precisa dizer infinito, não, né? Porque infinito parece que é uma coisa do tamanho do universo, né? Mas a população grande, significativamente grande, né? As frequências genéticas, ou seja, genéticas ou genotípicas, né, e alélicas permanecerão constantes. Pessoal, na cabeça de vocês está bem clara a diferença de genotípica e alélica? Só repassando, genótipo é aquilo, vamos imaginar uma planta com um gene, tá? Para simplificar bem, para não tiltar o cérebro de vocês aí. Um gene com 2 alelos, tá bom? Então, um gene com 2 alelos é o gene A com o alelo Azão e o alelo Azinho. Quais são os genótipos que ele pode assumir? Então ele pode assumir o genótipo Azão, 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 Azinho, Azinho, Azinho. Imaginando, obviamente, que é um indivíduo diploide, tá bom? Simplificando no talo para vocês, tá? Porque a gente tem que estar falando de alelismo múltiplo e não estamos falando de poliploidia. Estamos ignorando esse fato aí. Então, vamos imaginar o seguinte. Nesse contexto nós falamos um gene com 2 alelos de indivíduo diploide. Quais são os genótipos? Azão, 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 Azinho e Azinho, Azinho. Quais são, portanto, os alelos nesse contexto que nós falamos? É o alelo Azão e o alelo Azinho. E é isso que nós vamos calcular aqui hoje, que é um melzinho na chupeta, tá? Então, continuando lendo. Permanecerão constantes, que é uma constante, uma coisa que não se altera, né? E uma geração após outra. A não ser que haja seleção. Seleção, ou seja, o que é? Pode ser seleção natural ou pode ser seleção artificial. Seleção natural é aquela estudada por Charles Darwin, né? Que a gente está cansado de saber. Ou também pode ser aquela tâmpica careca de saber, que é a seleção antrópica, realizada por nós, os homens, né? Nós mulheres, né? Que nós escolhemos aqueles fenótipos ou genótipos que nos interessam mais do ponto de vista agronômico, tá? Acasalamento não ao acaso. O que é isso? Eu estou orientando meus cruzamentos. Pensa o que é orientar o cruzamento? Seleção de genitores. É isso que a gente faz em melhoramento. Eu seleciono meu genitor para que eu tenha dessa forma a obtenção das minhas populações ou das minhas cultivares que me interessam, devido à seleção dos genitores lá no início do programa de melhoramento genético, né? Migração diferencial de genes. O que é migração diferencial de genes? Seria a entrada de indivíduos com aqueles tipos de alelos, né? Ou quanto a saída de indivíduos com aquele tipo de alelos. Tanto um quanto o outro altera a estrutura genética daquela população, tá? Outra coisa também, a mutação. Talvez desses pontos aí, a mutação seja o que menos influencia, talvez, tá? Por quê? Porque a mutação, ela ocorre em uma taxa muito pequena, né? Então, por acontecer uma taxa muito pequena e existir mecanismos de reparo, dentre esses 3 tópicos aí, seleção, acasalamento não ao acaso, migração diferencial de genes, talvez seja o tópico que menos altera as populações, tá bom? Mas, de qualquer forma, ela é significativa também, porque a mutação é um mecanismo natural que cria variabilidade genética na natureza. Tá bom, pessoal? Então, continuando aí.
Bem, dito isso, então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo basicão para vocês aí. Cadê minha caneta? Aí, ó, minha caneta está aqui, ó. Um exemplo basicão de como se determinar a frequência genética ou genotípica e alélica de uma dada população aí. Então, vou pegar um exemplo completamente aleatório aí, tá? Porque vocês entenderem esse exemplo, vocês farão qualquer coisa na sua vida. Então, vamos lá. Ó, uma população, ela tem os seguintes indivíduos, né? Um gene com 2 alélos, que nós comentamos. Então, aqui, ó, o genótipo azão, nessa população tem 1000 indivíduos com genótipo azão. E os indivíduos com genótipo azão produzem 6 gramas por planta. Então, esse loco especificamente, ele adiciona 6 gramas por espiga, né? Então, 6 gramas por espiga. Obviamente que tem outros vários locos que podem adicionar aí, porque quando falamos de produtividade, né, que seria gramas por espiga, obviamente, nós estamos falando de característica quantitativa. Então, a gente colocou um exemplo aqui mínimo, tá? Completamente aleatório aí. O genótipo azão, 1000 indivíduos naquela população, que produzem cada um deles 6 gramas por espiga quando possuem homozigose, tá bom? Dominante. Então, o heterozigoto, azinho, quantos tem nessa população? 3.000 indivíduos, né? E quando esses indivíduos possuem esse loco em heterozigose, produzem 10 gramas por espiga. E o último caso, os indivíduos que são homozigoto recessivo, azinho. Portanto, nessa população tem 2.000 indivíduos, né? E produzem 2 gramas por espiga. Aí, só de olhar isso daqui, lembra lá da aula de genética quantitativa. Eu poderia perguntar para vocês qual tipo de interação alélica está acontecendo aqui, né? Efeitos aditivos, dominância completa, sobredominância, dominância parcial, né? Tá lá na aula de genética quantitativa, né? Tá lá no playlist do canal aí. Quem estudou e decorou, não copiou do outro, não entendeu, né? E estudou de fato, vai saber responder isso, tenho certeza. Quando o heterozigoto ele vai além do homozigoto dominante, é um caso de sobredominância, né? E eu falei para vocês lá, qualquer caso de dominância, seja dominância completa, sobredominância, dominância parcial, vai manifestar a heterose esses indivíduos aí, tá bom? Então, nesse caso aqui, vamos pegar aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês, determine a frequência genotípica ou genética desses indivíduos. Galera, a coisa mais fácil que tem que calcular frequência de alguma coisa. Vocês estão carecas, eu tenho certeza, não é possível. Vocês estão aqui, ó, no 6º ano da agronomia, da engenharia agronômica. Como que se calcula a frequência de qualquer coisa? É o número observado pelo total, não é isso? Então aqui, ó, a fórmula aqui, ó, que vocês aprenderam aqui, ó. Sei lá, consegue se aprender, da 5ª série, sei lá como você aprende isso. Então, frequência de qualquer coisa é o número observado, então o número observado, né, dividido pelo número total. Tá bom? Isso é basicão. Então, se eu perguntasse para vocês aqui, ó, nesse caso, qual que seria a frequência, vamos colocar aqui, ó, a frequência do genotípica do genótipo azão. Como é que seria aqui, ó? 1000 dividido por total. Total é quanto? 1000 mais 3000 mais 2000 dá 6000, né? Vou colocar até aqui embaixo, aqui. Será que vai caber? Vamos ver. 6000. Ó, 6000, pô. Igual. Vamos fazer junto com vocês, ó. Então, opa, vamos lá. 1000 dividido por 6000 igual. Ó, 0,1667, tá bom? Aí se você quiser multiplicar por 100, pode multiplicar, porque aqui está no valor numérico. Se fosse valor percentual, seria 16,67%, tá bom? Vamos deixar assim por enquanto, tá? A frequência, colocar aqui de uma vez, né, para vocês, ou 16,67%, tá bom, pessoal? Frequência do azinho. Como é que seria aqui, ó? Mesma coisa, 3000 dividido por 6000 igual a quanto? 0,5. Tem gente calcular, de cabeça está fazendo 0,5. Ou
50%. Ok? E o último aqui, ó, frequência genotípica de quem? Opa, Azinho, Azinho. Seria 2.000 dividido por 6.000. Quanto que dá isso aqui? Dá 1/3, né? 0,33. Né? A gente faz, pode fazer de cabeça, não pode? 0,33, 33, 33 e lá vai, né? Ou 33,33%. Então, tá vendo aí, pessoal? Então, calculou a frequência genotípica, tá calculado. Olha que melzinho na chupeta aí, ó. Não tem coisa mais fácil que isso. Um macete para vocês saberem se vocês fizeram coisa errada ou não. O somatório dessas frequências aqui tem que dar quanto, galerinha? Se eu somar esse daqui, ó, somar esse com esse com esse, eu tenho que dar quanto? Tem que dar 1, né? Porque não é frequência. Então, se eu somar todos os componentes dessa população, tem que dar 1, né? Então, aqui tem que dar quanto? 1,001, ou 1, né? E aqui teria que dar quanto? Somar 100%, seria 100%. Precisa de somar? Não, né? Faz de cabeça aqui, ó. Tá tão fácil para fazer de cabeça. Então, somou, deu 100%? Beleza. Aqui, pessoal, quando a gente estuda genética de populações, a gente percebe muito bem, né, que, vou colocar até aqui, ó, fazer um box para vocês aqui, ó. Frequência de azão, ela é também conhecida como P2, tá? A frequência de azão, azinho, é conhecida como 2PQ. A frequência de azinho, é igual a Q2. Se você somar isso daqui, somar esse mais esse mais esse, é igual a 1. Aí vem uma forma que você aprende na genética de populações que é P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1, tá? Eu só estou chamando a atenção aqui porque quando eu fazer meu vídeo lá de genética de populações, eu já vou fazer o gancho aqui com a genética, com o melhoramento, tá bom? Só para vocês lembrarem aqui. Então, por que é P ao quadrado? Porque P refere-se à frequência alélica do alelo dominante, né? E Q é a frequência do alelo recessivo, tá bom? E aí, dessa forma, você fazendo, jogando isso no quadro Punnett, né, ou de quadro Punnett portuguesado aí, você vai lá e tem o somatório de todas as frequências, né, genotípicas, nesse caso, a frequência genotípica, igual a 1, ok? Beleza? E a frequência alélica, como é que eu acharia aqui? Então, vamos lá. Frequência alélica, vamos passar para o próximo slide. A frequência alélica, né? Então, vou colocar aqui, ó, igual a P, vou adiantar igual eu já falei no slide anterior, você lembra? E aí, como é que eu vou colocar aqui, ó? Primeira coisa que coloca do homozigoto. Quem que é o homozigoto dominante aqui? Vamos voltar no slide anterior para vocês verem. O homozigoto dominante é o 1000. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1000 vezes 2, tá? Mais. Quem que seria o heterozigoto? Opa, desculpa. O heterozigoto aqui, ó, 3.000, tá vendo? 3.000. E aí, tudo aqui, ó, dividido pelo número total, vezes 2. Qual que é o total aqui? Ó, voltando, 6.000. 6.000 vezes 2, ok? 6.000 vezes 2. Isso aqui é a fórmula, tá, pessoal? Então, eu estou colocando direto aqui. Se vocês olharem aqui, ó, o pessoal aqui, normalmente que chama aqui, ó, chama esse valor aqui de H, chama esse valor aqui de... Vou olhar aqui para vocês, tá? Esse daqui, se você olhar nos livros de genética quantitativa ou genética normal, tanto faz. Esse indivíduo aqui, o pessoal às vezes chama ele de Hzão. Esse daqui de... Gente, fugiu a palavra. Não, esse aqui de Dzão, que é o dominante, né? Dzão, Hzão do heterozigoto, e esse aqui chama de... Azão, né? Mas aqui é só letras aleatórias para você entender o que é cada um desses, o número total de indivíduos observados naquela população. Então, como eu não me preocupo em saber decorar a fórmula, só estou preocupado em entender a essência, então eu já joguei o valor direto para vocês ali. Então, saibam que aqui é o homozigoto dominante, tá bom? Então, o homozigoto dominante, aqui é o heterozigoto, tá bom? E aqui seria o número total. Então, sem decorar, porque eu não gosto de decorar, não. Quem gosta de decorar depois, eu passo para vocês a fórmula bonitinha aí, tá? E aqui tá, então, portanto, vai dar 2.000. 2.000 mais 3.000, né? Vai dar 5.000. Dividido por 12.000, é isso mesmo? Vamos fazer aqui, ó.
5.000, né? Dividido por 12.000. 5.000 dividido por 12.000. Opa, peraí que eu digitei errado. Dividido por 12.000. Dá 0, é isso mesmo? 0,4167, tá? Isso é a frequência do alelo dominante. E a frequência, portanto, do alelo recessivo, que seria o quê, tá? Então, voltando no nosso caso ali, seria 2.000, tá vendo? Que é o valor, 2.000, vezes 2, né? Mais 3.000, que é o heterozigoto, tá bom? Dividido pelo número total, que é 6.000 vezes 2, igual, vamos ver quanto vai dar isso daí. 2.000 vezes 2 dá 4.000. 4.000 mais 3.000 dá 7.000. Então, 7.000 dividido por 12.000 é igual a 0,5833, né? Então, esses são os valores numéricos, tá? Lembrando que o somatório desses dois tem que dar quanto? Tem que dar 1. Por quê? Lá na genética de populações, você lembrar isso, P mais Q igual a 1, tá vendo? P mais Q igual a 1, né? Lá na genética de populações. E aqui, vamos ver se vai dar certo? Preciso calcular? Vou dar fazer de cabeça. Vamos calcular, né? Já está com a calculadora na mão. Ó, 67 igual a 1. Perfeito. Certinho. Então, tá aí as frequências alélicas e genotípicas dessa população, tá bom? Então, essa população aí, nós calculamos as frequências alélicas e genotípicas dessa população. Beleza? Tranquilo? Combinado? Então, não tem coisa mais fácil do que isso. E isso é importante por quê? Porque vai ser necessário esse conhecimento para a gente chegar lá no final e a gente estimar o efeito da seleção, por exemplo, sobre as populações. Tá bom, pessoal? Então, tá aí. Continuando, então. A estrutura genética das populações alógenas. A população que ela está em equilíbrio de Hard-Weinberg, elas são conhecidas como populações S0, tá, pessoal? Bem, existe semelhança entre S0 ou alguma outra coisa que vocês já conhecem? Existe. Vamos lembrar lá da genética. Vocês lembram lá que tinha o pai 1, né? Vou colocar assim, ó, o pai 1, A vezes o pai 2, que era A vezes B, dava uma F1. Você lembra? Dava F1. Aí, se a gente cruza essa F1, né? Se esses indivíduos se intercruzarem, tinha a F2, tá? Nessa F1 aqui, vamos imaginar um genótipo aqui. Aqui era azão, azão, aqui era azinho, azinho, aqui, portanto, vai ser azão, azinho, tá bom? E aqui nós tínhamos quanto? Nós tínhamos aquela população toda lá. Nós tínhamos 1/4 de azão, azão, 2/4 de azão, azinho e 1/4 de azinho, azinho. Cansaram de ver isso comigo lá na genética, né? E aí, pessoal, o que seria essa população aqui, ó, em equilíbrio de Hard-Weinberg? Será que seria essa população F1? Será que seria a linhagem 1 ou a linhagem 2? O pai 1, o pai 2, a linhagem A ou a linhagem B? Tanto faz. Qual dessas que vocês acham que estaria em equilíbrio de Hard-Weinberg? Imagina. Essa aqui é a F1, tá? Lógico que não tá. Tem todos os alelos, tem todos os genótipos ali possíveis? Os alelos vão estar, o alelo azão e o alelo azinho, né? Não estão. Mas qual dessas populações aí, ó, no pai 1, no pai 2, na F1 ou na F2, estão todos os genótipos possíveis com todos os alelos possíveis? Com certeza é a F2. Então, a gente pode dizer, se fosse comparar o que nós já temos conhecimento até agora, lá da genética, uma similaridade das terminologias já adotadas, né, podemos dizer que a F2 pode ser considerada como uma S0 porque ela está em equilíbrio de Hard-Weinberg. Tá bom, pessoal? Mas tem uma diferença quando nós estudamos o sistema de autofecundação, quando ele acontece em plantas alógamas e em plantas autógamas. Qual que é a diferença? Está aqui, ó. Se autofecundarmos uma S0, tá bom? S0 é essa aqui, lembra? E ela é semelhante a F2, tá bom? Então, se autofecundar uma S0,
a sua progênie, seus filhos, ou seja, a próxima geração, ela é determinal simbolizada como S0, 1, ou simplesmente como uma S1, tá bom? O mesmo raciocínio para gerações posteriores. Como assim? Não estou entendendo, Ramon. Quer dizer o seguinte, meu filho, ou minha filha, aqui, ó, tem uma S0, né? Se eu autofecundo essa S0, trabalhando com milho, por exemplo, autofecundei aquela planta, ela vai ser denominada S1, ou uma outra forma, S0, 1. Aí se eu pego essa geração, que é S1, e autofecundo essa planta, eu tenho uma S2, né, ou S1, 2. Entendeu como é que é? Então, e assim sucessivamente. Eu vou indo para frente lá. Qual que seria a próxima aqui? Ó, se eu autofecundo essa planta aqui, ó, seria a S, quanto? Aqui, ó, S2 vai ser a S3. Ou também pode colocar como S2, 3, tá bom? Qual que é o mais comum? Para simplificar, minha criatura, a gente coloca assim, ó, S0, S1, S2, S3 e assim S4, e vai assim sucessivamente, tá bom? Do ponto de vista do melhoramento, né, nós podemos considerar que uma planta, quando ela chega no S4, que seria o próximo aqui, ó, vou colocar aqui no cantinho, ver se está atrapalhando no vídeo, ele não está no S4. Essa daqui já é considerada, a S4, como uma linhagem endogâmica, tá bom? Isso é importante para quem trabalha com plantas alógenas, no meu caso o milho. Eu trabalho com melhoramento genético de milho, tem um programa de melhoramento genético de milho. Né? Então eu tenho plantas que estão avançadas em alto estágio de autofecundação, né? Em S2, S3, S4, tá bom? Então se considera como linhagens endogâmicas. Amor, e se fosse, por exemplo, em plantas autógamas? Se fosse plantas autógamas, exemplo, que não utilizávamos a simbologia S, né? Que vem do inglês self, né? Self da autofecundação, nesse caso aqui, em plantas alógamas, perdão. Uma linguagem correspondente em plantas autógamas, a gente viu lá. Se fosse uma autofecundação de uma F2, como é que era lá em plantas autógamas? Seria F3, F4, F5, mas vocês percebam que, no caso, não podemos ter uma similaridade em termos de perfeita quando comparamos a F2 com uma S0, porque a S0 é uma simbologia para plantas alógamas. A F2, F3, F4 é uma simbologia utilizada para plantas autógamas, tá bom? Beleza, pessoal? Ficou claro essas diferenças aí? Tá? E continuando então, são semelhantes às estruturas genéticas das populações alógamas e autógamas? Eu não vou responder isso para vocês, sabe por quê? Porque já está respondido no outro vídeo no canal aí. Olha lá no vídeo de mendelismo, lá da playlist de genética. Lá, 50 minutos, acho que está 50 minutos, olha lá, mais ou menos 50 minutos lá, que eu faço comparação de plantas alógamas e plantas autógamas. Está próximo disso aí, 50 minutos, 20, sei lá, 20 segundos, alguma coisa assim. Eu já olhei mais ou menos, está mais ou menos próximo disso aí. Olha lá, se não tiver próximo, vocês achem aí. Lá já está todo descrito o que eu ia desenhar aqui, então não vou perder meu tempo desenhando aqui, porque já está desenhado lá. Então, vocês vão comparar e vão ver, será que existe diferença numa estrutura genética, uma planta alógama, uma planta autógama, com o passar das gerações? Sim ou não? Não vou responder. Vocês vão responder no resumo de vocês que eu vou ler, beleza? Então, vocês vão responder se existe sim ou não e qual que é a diferença que tem entre elas, tá bom? Então, prosseguindo, porque nosso vídeo já está com 43 minutos. E prosseguindo ainda, como se dá a seleção nesse tipo de população, né? Então, qual que é o pilar da seleção? Qual que é o fundamento da seleção, né? É muito simples o fundamento da seleção. A seleção consiste, qual que é o seu pilar, né? Na substituição de alelos desfavoráveis por alelos favoráveis. Simples assim, cara. Não tem coisa mais simples do que isso. É isso. Você vai trocar o ruim pelo bom. Não tem coisa mais simples que isso, né? E aí, como é que a gente pode fazer a substituição pelo simples, pelo ruim, pelo bom, né?
Temos duas formas, que já viram em melhoramento comigo também. Ou eu posso fazer uma seleção positiva, ou posso fazer uma seleção negativa, né? Então a seleção positiva a gente falou já, deixa lá vingando, sobrevivendo os indivíduos que me interessam. O outro não, eu faço um descarte dos indivíduos que não me interessam. E a gente já falou isso lá na aula de melhoramento, foi na aula de seleção. Foi na aula de seleção, tá na playlist aí, introdução, faz na comparação, introdução, seleção e hibridação. Olha aí no canal aí, na playlist de melhoramento, já dá essas comparações aí, tá? Então, a seleção é isso, né? O pilar é substituir o ruim pelo bom. E como a gente pode proceder? Quais são os seus tipos, né? Podemos fazer a seleção entre populações e dentro das populações, né? Normalmente, quando nós fazemos seleção, normalmente, estou falando bem alto, bem claro aqui, para não ter, o Ramon falou isso e não sei o que, eu não entendi, o outro cara falou de uma outra forma. Então, eu estou falando normalmente porque existem peculiaridades, existem casos diferentes, né? Então, eu vou falar o que existe normalmente aí, tá? Entre populações, né, você tem de ter, quando você faz uma seleção entre populações, né, tem de ter ganhos em médias superiores, maiores, e tem de ter maior variabilidade genética entre populações, tá? Então, ganhos em termos de médias, né, são maiores entre populações, quando você faz seleção entre populações, e a variabilidade genética tem de ser maior também entre populações, tá bom? Mas existem peculiaridades também, que eu não vou falar aqui, mas existe. Você pode dizer assim, ó, um exemplo bem chulo, bem esdrúxulo, né? Vamos imaginar o seguinte, se fosse população de olhos castanhos, populações de olhos azuis, tá? Bem ridículo mesmo, ou populações de olhos verdes, tá? Você consegue separar bem claro o olho castanho, né? Uma população, uma outra população, o olho azul, né? E uma população de olho verde, é bem nítido, né? Olho castanho, olho azul, olho verde. Mas na hora que você selecionou lá, essas três classes daí, em seleção entre populações, na hora que você vai selecionar, olhar dentro de cada um deles, tem diferença. Nem todos os olhos castanhos são iguais, nem todos os olhos azuis são iguais e nem todos os olhos verdes são iguais, né? Então você faz uma seleção dentro agora, né? Então a seleção dentro de populações, ela tende a ter uma média menor, porque muita gente seleciona com base nos indivíduos das progênies. Você tem ganhos ali, com certeza. Muitas das vezes você tem, a maior parte desses ganhos são de efeitos aditivos, a maior parte deles, né? Mas tem ganhos sim, com certeza. Não vou dizer que não tem ganhos. Mas eles não são tão expressivos quanto comparado entre populações. Que eu falei com vocês, olho castanho, azul e verde são entre. Agora, quando você olha dentro de cada um deles, aí você tem o castanho, que tem um pouco esverdeado, o castanho, que é um pouco azulado, e assim sucessivamente dentro de cada um dos azuis e dentro dos verdes, tá bom? Então, tem essas diferenças daí. Então, entre populações e dentro de populações, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, que falamos de seleção individual e teste de progênio, que são tipos de seleções que podem ser feitas. Para quem prestou atenção até hoje em melhoramento e entendeu, vocês sabem perfeitamente discriminar quais são as vantagens e desvantagens quando nós fazemos a seleção individual e a seleção baseada em teste de progênio, né? Vocês sabem, vocês se lembram aí ou não? Ou já esqueceu? Seleção individual, eu bato o olho naquela planta e falo, ó, essa planta é boa mesmo, né? É boa, é boa. Mas será que aquela planta é boa mesmo? Porque eu estou olhando o fenótipo. Mas eu sei que o fenótipo é o somatório de genótipo mais ambiente, não é? Para simplificar. Estou descartando a interação, nem estou falando isso. E aí o que acontece? Se aquela característica for uma característica quantitativa, será que eu fui bem acurado na minha seleção? Provavelmente não. Então, a seleção individual, que pode ser feita em populações alógoas, ela somente é recomendada para características qualitativas, né?
Já para características quantitativas, o mais recomendado é fazer seleção com base em teste de progênie, que nós já falamos disso também várias vezes em melhoramento, né? Que a seleção, você faz a seleção daquele genótipo que você acha que é ideal, mas você não tem certeza do mérito genético daquela planta. Você avalia o mérito genético daquela planta através do comportamento do médio da sua progênie, ou seja, dos seus filhos, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico aí. Vamos supor se o boi ele é bom reprodutor para gerar filhas que são boas produtoras de leite, né? Então você avalia o mérito genético daquele touro, né, através do comportamento de suas filhas, da média de suas filhas. Então, se a média de suas filhas for uma média elevada, quer dizer que aquele touro, apesar de não produzir leite, né, ele é um bom reprodutor para aquela característica, né? Então, por quê? Porque a produção de leite é uma característica quantitativa, né? Então, é um exemplo que eu dei, poderia citar vários outros aí, tá bom, pessoal? Então, seleção individual e seleção com base em teste de progênie são seleções que podem ser aplicadas em populações alógamas, assim como populações autógamas, nós já vimos aí em vários exemplos também até hoje, tá bom? Prosseguindo. E aí, para finalizar, então, nesse contexto de seleção em plantas alógamas, vamos voltar naquele exemplo original que nós falamos da frequência alélica, da frequência genotípica ou genética, né, daquela população original ali. Aí eu falo o seguinte, né, nós já calculamos frequência alélica, frequência genotípica dessa população. Tá aí, já calculamos, né? Nem precisa calcular de novo. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte, você lembra que a gente comentou lá no primeiro slide, lá na parte introdutória? Com base nas frequências genotípicas e alélicas, nós conseguimos estimar a média daquela população, a variância genética, os ganhos de seleção, né? Nós podemos, né? Então vamos pegar assim, a pontinha do iceberg, um exemplo bem basicão mesmo, para vocês verem a aplicação disso daí, tá? Com base na frequência genética ou genotípica e alélica, e estimar a média da população original e a média da população selecionada, tá bom? Então vamos lá, ó, bem basicão, tá aí, para vocês aí. Ó, então lembra que a população ela tinha no total 6 mil indivíduos, não foi que a gente calculou lá? E aí, eu pergunto para vocês, qual é a média, né, dessa população original aqui, dessa população? Qual que é a média dela? Então a gente pode colocar aqui, ó, x barra, que é essa média da população original, que é essa daí, seria a frequência genotípica, né, de cada um desses daqui, vezes o valor genotípico daquele indivíduo, né? Então, vamos pegar o primeiro aqui, ó. A frequência alélica do azão, qual que era? Que nem eu lembro de cabeça aqui, vou ter que voltar lá no slide aqui, galera. Ó, vamos voltar lá na primeira aula. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Tá aqui. 0,1767. Então vamos lá. 0,1667, não é isso? Vezes 6, tá vendo aqui? Mais, essa aqui eu lembro que é 0,5, né? Vezes 10, tá vendo aqui? Mais, essa aqui era 0,33, né? Me ajuda aí. 0,33 vezes 2. Porque esse aqui tem que dar 100%, né? Esse daqui mais esse daqui mais esse tem que dar 1. É isso mesmo, né? Vou voltar lá rapidão só para não ter erro, porque depois vai que tem uma surpresa lá no final lá e dá errado. Então vamos calcular isso aí para vocês ao vivo aqui, ó. Vai dar 0,1667 vezes 6 mais 0,5 mais 10 mais 0,33 vezes 2 igual 2 mesmo? Nós tem uma coisa que eu fiz errado aqui. Sabia. Digitei errado. Vamos ver aqui. De um valor meio estranho aqui. Isso fica mais real. Ó, devia ter dado isso aqui mesmo. Ó, deu... vamos colocar aproximadamente, tá, pessoal? Deu aproximadamente 6,67 gramas por espiga.
Então, tá vendo aqui, ó, com base na frequência genotípica, eu estimei a média dessa população. Viu, então, o exemplo da aplicação? Tá, mas o que tem a ver isso, Ramon, com seleção? Você acabou de falar aí. Calma, jovem gafanhoto, calma. Vamos falar agora. E aí vamos imaginar o seguinte, essa é a média da população original, que é essa daí, tá bom? Então a média dessa população é 6,67 gramas por espiga, tá? E aí eu falo o seguinte, eu faço uma seleção negativa. O que é uma seleção negativa? Faço uma seleção antes do florescimento, né? Eu utilizo marcador molecular e identifico que tem lá, ó, aqueles indivíduos com genotipazinha azul não prestam, então já descarto eles, já passo a roçadeira, sei lá, vou lá ou faço um roguing, faço uma capina manual e destruo aquelas plantas lá, tá bom? E aí eu retiro quem? Nessa hipótese que eu fiz aqui, ó. Eu vou descartar, vamos riscar aqui, ó. Eu vou descartar esses indivíduos aqui, ó. Vou eliminar os indivíduos com uma produtividade de 2 gramas por espiga. Por quê? Eu não quero esse indivíduo. Por que eu vou manter esse indivíduo para frente, sendo que a produtividade dele é baixa? Não tem sentido, né? E aí eu pergunto para vocês, qual é a média da população melhorada? Qual é a média da população melhorada? Se eu faço seleção, uma seleção negativa, estou descartando esses indivíduos aqui, ó, seleção negativa. E aí eu pergunto o seguinte, qual é a média da população melhorada? Aí você tem que calcular o quê? As novas frequências alélicas e as novas frequências genotípicas para depois achar a nova média. Né? Por quê? Porque se eu faço seleção, essa população estará em equilíbrio de Hardy-Weinberg? Lógico que não. Sempre nós comentamos, numa população infinitamente grande, numa população alógama, infinitamente grande, né? Todos os indivíduos acasalam de uma forma aleatória ali, né? E quando não submetidos à seleção, acasalamento não ao acaso, ou migração diferencial, ou mutação, as frequências genotípicas aléricas permanecerão constantes. Mas aqui não. Aqui eu estou fazendo seleção. Então, se eu faço seleção, a próxima geração, que é a geração filial, estará em equilíbrio de Hardy-Weinberg? Consequentemente, não. Né? E nós vamos calcular, então, essa alteração, porque aconteceu a seleção. Então, o primeiro passo é calcular a nova geração, as novas frequências alélicas. Então, vamos lá. Frequência alélica do azão, nesse novo contexto, que nós descartamos esse, né? Vocês se lembram? Será 1000, né? Vezes, né, 2, né, porque é um indivíduo homozigoto, né, mais o indivíduo heterozigoto, que é 3.000, dividido por quanto agora? Presta atenção, hein, meu filho. Dividido por 6.000, igual lá no primeiro? Não. Você não descartou esses 6.000 aqui, ó? Não matou? Descartou? Então a população será de 1.000 mais 3.000. Portanto, será 4.000 vezes 2, que é igual a, vamos ver aqui, ó, 2.000 mais 3.000, 5.000. 5.000 dividido por 8.000 dá quanto? 5.000 dividido por 8 dá 0,625. Essa é a nova frequência dessa população, né, que foi selecionada. Né? Agora, a frequência do alelo azão, obviamente. Agora, a frequência do alelo azinho. Qual que é do homozigoto? 0. Eu descartei, eu joguei fora esse 2.000, né? Mais do heterozigoto. O heterozigoto eram 3.000, tá bom? Isso aqui dividido por quanto? Por 4.000, porque é a população total. Então vai ser 3.000 dividido por 8. Então vai dar 0,375. Então, essas são as novas frequências aléricas dessa população que foi selecionada. Né? Então, eu selecionei e aí agora, esses gametas ali agora, eles vão se encontrar. Né? E se é fecundação cruzada, qual que é a forma mais fácil de fazer isso daqui? Eu já ensinei isso para vocês lá na genética. Quando é fecundação ao acaso, usamos o quadro de Punnett, né? Ou Punnett, né? Como o pessoal gosta de portuguesar aí. Punnett ou Punnett, né? Que é o nome do pesquisador. Então, vamos jogar isso no quadro para a gente ver essas novas frequências genotípicas, ok? Então, vamos colocar o quadro bonitinho aqui. Vamos tentar fazer, né? Então, vamos fazer o quadro aqui. Então, aqui,
Opa, o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui, meu Deus? Eu tô noiado. Não existe símbolo aqui, não. Caneta. Vou colocar a fêmea e o macho aqui. Tá bom? Então, a frequência então era 0,25, né? 0,625 de Azão, 0,375 de Azinho, não era? 0,625 de Azão, 0,375 de Azinho. Não era isso mesmo? Olha lá, é isso aí. Então, vamos fazer aqui junto com vocês. Faz aí, ó, pega calculador. Não vai para aula de genética sem calculadora não, criatura. Pior, tem umas criaturas que vai na hora da prova e vai fazer prova de genética sem calculadora. Pelo amor de Deus. Aí, professor, me peça calculadora. Aí eu falo, não, como é que eu... Você vai... O cara vai pra guerra sem arma? Não tem lógica, né? Então não vai nem pra guerra, né? Então vamos lá. 625 ao quadrado igual 0,3906 de azão. Próximo. Ponto 625 vezes ponto 375. Vai dar 0,2344 de azinho. Aqui é recíproco. Opa, como é que é? Aqui é recíproco, porque esse vezes esse, né? É recíproco. Então vai dar 0,2344 de azinho. Não precisa nem de calcular. Agora esse vezes esse. Ponto 375 ao quadrado é igual a 0,1406 de azinho. Ok? Agora vamos ver se deu certo, porque o somatório disso aqui tem que dar 1. Vamos ver então se vai dar 1 ou não, se eu errei alguma coisa aqui. 0,3906 de azão, né? Esses dois são iguais, tá vendo aqui? Ó? Então, estou somando os iguais. Vai dar quanto? Vai dar de fazer cabeça? Dá. Vai dar 0,4688 de azinho. E aqui vai dar 0,1406 de azinho. Somando isso aqui vai dar 1. Vamos ver se vai dar 1. Ponto 3906 mais ponto 4688. Tá gravando? Tá gravando. Ouvi um barulho do meu notebook, já ficou grilado, já está gravando ou não. Depois daquele trauma que eu tive. Opa, aí, ó, certinho. Um perfeito, ó. Ó, 4 casas. Então, deu certinho aqui. Então, galera, ó, em quem que é essa nova frequência que nós calculamos aqui, ó? Essa aqui são as novas frequências genotípicas da progenie, né, daquela população que foi selecionada. Então, se eu selecionei aqueles indivíduos assim, você lembra? Eu descartei o azinho. Quem que é essa nova frequência que nós estamos vendo, a frequência genotípica que nós estamos vendo aqui? É justamente a população melhorada, né? Então, essa daqui é justamente a população melhorada, né? A frequência genotípica da população melhorada. E aí eu pergunto para vocês, qual que seria a média dessa população aqui, ó? Vezes. Qual que era o valor genotípico aqui? Era 6, né? 6, aqui era 10, aqui era 2. Vamos voltar aqui, ó. 6, 10 e 2, isso mesmo. Então, quanto que dá isso aqui, ó? Vamos lá. Ó. Ponto 3906 vezes 6. Vai dar 2, vou arredondar, tá, pessoal? 34, aproximadamente aqui, ó. 2,34. Ponto 4688 vezes 10. Vou arredondar, hein? 4,69. Aproximadamente. Lembra que estou arredondando. 2 casas. Ponto 1406. Ponto vezes 2. Mesmo? Acho que está certo, né? 0, que é isso mesmo? 28. Então, somando isso aqui, vamos ver quanto que vai dar. 2,34 mais 4,69 mais 0,28. Deu 7,5.
31 gramas por espiga. Olha aqui, presta atenção. 7,31 gramas por espiga, a média da população melhorada, tá? Aumentou ou diminuiu em relação à população original? Aumentou, né, criatura? Porque a população original, quanto que era lá? 6, alguma coisa. Olha lá, 6,67. Então, vamos aqui, ó. 6,67, né? Vamos ver de quanto foi esse ganho aqui, ó. 7,31 dividido por 6,67, não é isso mesmo? É, olha lá. Igual. Então, você teve um ganho aqui, ó. De uma geração de melhoramento, hein? De 9,6%. Gente, 9,6% de ganho numa população, numa geração após outra. Isso é muito ganho. Oh, mas é pouco, 9,6%. Você tá doido que é pouco. Vou te dar um exemplo básico, aqui. Vamos pegar, você produz milho, tá falando de espiga aí, né? Você produz, sei lá, 10 mil quilos por hectare, tá? 10 mil quilos por hectare, beleza? Tá, 10 mil quilos por hectare. E aí você melhorou a população, né? Se ela teve um ganho de 9,6%, vamos lá, 10 mil, né? 10 mil vezes 0,096 igual. Você vai produzir mais 960 quilogramas por hectare. 960 quilogramas por hectare. Vamos dividir por 60, que é essa saca de milho, né? Dividir por 60, dá 16 sacas a mais de milho. A saca de milho, vamos chutar que está atualmente R$70. Vou chutar por baixo, R$70 aí. Dá um pouquinho mais. Vamos chutar 70, tá? Vezes 70. Você, por hectare, vai ganhar mais R$1.120 por hectare. Por hectare. Você acha pouco? R$1.120 por hectare? Eu não acho pouco, não. Eu ia ficar rindo demais. Eu ia achar bom demais ganhar isso aí a mais. Por hectare. Então, um ganho significativo, né? Vocês então vão ver que a seleção no melhoramento genético era de extrema relevância para que tenhamos ganhos em termos de produtividade, que é esse exemplo aqui, consistentemente ao largo dos anos, ao largo das gerações. Porque se não tiver melhoramento genético, não tem aumento em termos de produtividade e o produtor não consegue ser competitivo no mercado, principalmente no mercado de commodities agrícolas, que é o caso do milho que a gente acabou de falar agora, né? Pessoal, então tá aí essa aula de hoje, né? Espero 1 minuto, que minuto? 1h07 de aula. Eu acho que contemplei os pontos principais do capítulo, né? E eu finalizo aqui por hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, por favor, mandar via WhatsApp aí, para que eu possa responder vocês o quanto antes, né, quando é uma disponibilidade ali. Beleza? Então, no mais, galera, obrigado aí, desculpa alguma brincadeira que eu fiz aí, se não tenha gostado aí. No mais, eu agradeço a presença de vocês, a companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.